Paz do Senhor a todos. Então, como dito, estarei aqui gravando sobre o cristão, o relativismo e a frase não tem nada a ver, isso é normal. E esse vídeo vai estar no meu canal no YouTube, Daniel Sotel, vai também estar no meu Facebook, Daniel Sotel, e também na página Missionários da Última Hora. Então curta lá, inscreva-se no canal, compartilhe e esteja alerta, porque ao cristão isso é um perigo, porque nem tudo é relativo, nem tudo é relativo. E esse negócio de não tem nada a ver, é normal, isso pro cristão é totalmente um antiprincípio, é sem princípio bíblico. E como base vamos ter Isaías 5:20, que nos diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridade. E da luz escuridade. E da luz escuridade. E fazem do amargo doce e do doce amargo. Então vamos refletir um pouco aqui sobre o cristão e o relativismo, o perigo do relativismo, ou seja, temos que nós cristãos ter cuidado com o relativismo. E o que é relativismo? Eu vou usar como fonte o meu livro da Escola Bíblica Dominical sobre os perigos do relativismo moral. Relativismo, o que é? Relativismo, você conhece esse termo? Não se preocupe. Vamos recorrer a um dicionário bíblico para analisarmos o mesmo. Segundo o pastor Claudionor de Andrade, em seu dicionário teológico da CPAD, relativismo é uma concepção filosófica segundo a qual nada é definitivamente certo nem errado, certo nem absoluto. Esta ideia parte do princípio de que todo ponto de vista é válido. Dá para perceber que, segundo essa visão, os princípios morais e éticos da palavra de Deus caem por terra, não havendo limite para o certo ou errado. Abre-se caminho para a desordem. As pessoas acreditam que podem fazer o que bem entenderem, opondo-se a Deus e ao seu povo. E como exemplo temos João capítulo 17, versículo 14 ao 25. Para muitos que não conhecem a Deus, o certo e o errado confundem-se. Todavia o Senhor abomina o relativismo. Aí como base Isaías 5:20. Ou seja, segundo o relativismo, não há certo e nem errado. E como nós cristãos sabemos, o certo é certo e o errado é errado, conforme nos diz a palavra de Deus. O certo é certo e o errado é errado. Se você fizer o errado, você vai estar errando. E esse é um perigo do relativismo. Ele coloca nas pessoas que fazer o certo e o errado não tem, que é tudo relativo, entende? Ou seja, daí tem aquela famosa frase que vai fazer que fazem muito cristão caírem em práticas seculares e que podem até mesmo levar eles a pecarem. Ou seja, eu cristão, tendo como exemplo um amigo meu convida-me para ir numa balada, eu vou nessa balada tal,
me convida para tomar cerveja. Aí eu digo a ele que eu sou cristão. Ou seja, partindo de um pressuposto, antes, quando ele me convida para ir a uma balada, então eu já era porque eu estou indo. Porque não é, penso eu, creio eu, que a balada não é lugar de cristão. Não é um lugar de cristão frequentar. Ou seja, então, partindo disso, eu vou argumentar com ele que eu sou cristão. Aí o que que ele vai ele vai dizer? Se ele for dessa ideia do relativismo, mesmo sem ter esse conceito do que é o relativismo, ele vai me dizer assim, ó, não tem nada a ver, isso é normal. Relativismo é, ou é uma frase partindo desse pressuposto. Ou seja, essa frase não tem nada a ver, tudo é normal, vai levar muita gente a cair em práticas seculares ou até mesmo em pecados. E segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, o que é pecado e não deixa de ser pecado, e o que não é pecado não é pecado. A Bíblia nos diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo, e que Deus é o mesmo e não mudou. Então, para ele, o que era pecado antigamente continua sendo pecado, e não há nada que muda isso. Então, vou dar exemplos aqui de alguns pecados. Por exemplo, pecado de fornicação. O que é fornicação? Fornicação é o ato sexual de duas pessoas antes e fora do casamento. Fornicação, segundo a Bíblia, é pecado. Outro pecado, o pecado original, desobediência, desobedecer, não dar ouvidos, fazer o contrário do que foi dito. Desobediência. Deus diz a Adão e a Eva que de todas as árvores eles poderiam comer, menos a do conhecimento do bem e do mal. Deles não, dessa árvore eles não podiam comer. E Eva foi lá, foi tentada por Satanás, foi enganada pela serpente e ingeriu o fruto proibido, desobedecendo a Deus, e dá ao seu marido, que também ingere do fruto proibido, gerando assim a desobediência, o pecado original. E para vermos mais sobre isso, estudamos a hermatiologia, que é o estudo do pecado. Ou seja, o que é pecado continua sendo pecado, e o que não é pecado, segundo a Bíblia, não é pecado. Então essa é a lógica do relativismo, que o bem, que não há nem certo nem errado, é uma ideia muito errada e vai contra o princípio bíblico. Como vemos aqui o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo: ai dos que ao mal chamam bem. O bem não pode ser chamado de mal, e nem o mal de bem, porque são duas coisas diferentes. Só que pro relativismo, ou seja, o cristão tem que ter essa consciência que o relativismo ele vai contra o princípio bíblico, e se vai contra o princípio bíblico, é antibíblico, é ensinamentos antibíblicos, se vai contra princípios bíblicos, então não é correto praticar. Que vai nos dizer assim, ó, o relativismo não é algo novo, exclusivo de nossa sociedade. O profeta Isaías já estava em conflito com essa turma que gosta de relativar tudo. O profeta foi
foi enfático ao relatar os juízos de Deus contra esses. Ele declara que fogo consumidor virá como julgamento pelo pecado. Segundo Isaías 5:24 me diz assim, pelo que como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então veja que ele declara que fogo consumidor virá como julgamento pelo pecado. Muitos querem criar suas próprias normas de vida. Estes justificam seus erros com velhos e conhecidos jargões. Não tem nada a ver, como eu disse. Todo mundo faz. Mas não se deixa enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Já que estamos falando de certo e errado, talvez você esteja se perguntando como podemos julgar o que é certo e o que é errado? Ou errado? Existe um padrão? Aí vem aqui, universalidade dos princípios bíblicos. Segundo a visão relativista, os padrões de certo e errado são derivados de normas e padrões sociais. Cada sociedade tem suas normas e seus padrões, que também mudam com o passar dos anos. No Brasil, durante muito tempo, as mulheres não puderam votar. Hoje tem esse direito garantido pela Constituição. Aí vai dizendo sobre a Holanda e tal. Aí vemos aqui para o segundo parágrafo sobre a universalidade. Notamos que a cultura, a ciência e a filosofia estão sempre mudando. Por isso, nossos padrões morais e éticos devem estar pautados nas sagradas escrituras, cujos padrões são eternos e imutáveis, ou seja, são padrões imutáveis, não muda. São eternos e imutáveis, são para a eternidade, ou seja, duram para sempre e são imutáveis, não se pode mudar, assim como Deus é imutável, Deus não muda, Deus sempre será o mesmo. Jesus Cristo, conforme nos relata o escritor aos Hebreus, se não me falha a memória, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí nos diz o versículo, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, se ela permanece para sempre, esses padrões morais e éticos, que são eternos e imutáveis, não mudam. A filosofia, a ciência pode mudar, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Temos que ver por uma ótica bíblica que o certo é certo e que errado é errado. Ou seja, o que é certo é aquilo que pode se fazer, aquilo que pode praticar, aquelas coisas que são certas e que tem algum princípio bíblico, mas o que é errado é errado. Isso são padrões morais, éticos. Então, esse negócio aí de que não tem nada a ver, todo mundo faz, o cristão não pode cair nessa armadilha. Porque entenda uma coisa, se o cristão cair nessa armadilha do relativismo, que tudo é normal, que não tem nada a ver, que ele pode cair, ele vai fazer coisas que
que ao ver a ótica humana, a ótica bíblica, que ao ver nos princípios bíblicos não são corretos fazer, não são aconselháveis fazer. Então por isso é que temos que buscar sabedoria. Que possamos ler também o livro de Provérbios, é um livro muito bom da Bíblia sobre sabedoria, é um livro poético sapiencial, ou seja, de sabedoria. Então que possamos analisar dentro de uma ótica exegética o que nos diz Provérbios. Agora pense aqui comigo. Se eu fazer tudo que eu quero, eu vou perecer, eu vou cair, eu vou cometer pecados. Tem muitas coisas que não são pecados, tem algumas práticas que não são pecados, mas tem práticas que são pecaminosas, assim como a prostituição, a fornicação, a desobediência é pecado. Então, se eu seguir nessa análise de que tudo é relativo, não tem nada a ver, todo mundo faz, eu não vou ser o que a Bíblia nos diz, que nós somos sal da terra e luz do mundo, ou seja, o sal faz a diferença e a luz ilumina onde há trevas. Então eu não vou ser a diferença se eu fazer tudo que os outros fazem. O perigo do relativismo está nisso, em eu fazer tudo que eu quero fazer e não me importando com o que vai acontecer, pensando que não tem nada a ver, que é normal. Não caia nessa onda do relativismo. Talvez você já deve ter ouvido algumas frases sobre isso. Não tem nada a ver, isso é normal, isso todo mundo faz. Mas eu te pergunto, nós somos cristãos, eu te digo, nós somos cristãos, nós temos que ser a diferença, nós não podemos fazer tudo aquilo que o mundo faz. Tem uma passagem que Paulo nos diz assim, ó: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então nós cristãos temos que ter como padrão moral e ético a palavra de Deus, porque é dentro da palavra de Deus que vai ter o que é certo e o que é errado. Aí, para terminarmos sobre esse tema, sobre o relativismo, os perigos do relativismo, quero lhe dizer o seguinte: quando alguém lhe disser cristão, que tudo é relativo, que não tem nada a ver, que todo mundo faz, apresenta Isaías 5:20, decora e diz, fala Isaías 5:20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce o amargo. Recita Isaías 5:20, refuta essa pessoa, ou seja, refuta essa ideologia, esse relativismo da pessoa, mesmo que ela não saiba que isso é relativismo, mesmo que ela não saiba que isso é uma corrente filosófica, mas relata para ela, recita Isaías 5:20, porque nós cristãos, se nós for andar com os que fazem todas as coisas
e fazer tudo que os outros faz porque faz, nós não vamos ser a diferença. Jesus nos chamou para sermos diferentes. Jesus nos chamou para sermos diferentes. Jesus nos disse para sermos diferentes. Jesus diz: vós sois sal da terra e luz do mundo. Sal que faz a diferença e luz em lugares onde há escuridão. Ou seja, o sal e a luz fazem a diferença. Nós cristãos não podemos nos deixar dominar por esse relativismo, por essa frase que diz que não tem nada a ver, que é normal. Isso daí não está certo, segundo os princípios bíblicos. Então nós cristãos não podemos ficar com o que as outras pessoas dizem, mas nós temos que ficar com a palavra de Deus, com o que a Bíblia diz, porque o que a Bíblia diz é certo. Os homens podem errar, os homens erram, mas a Bíblia é a palavra revelada a nós, é a palavra de Deus inspirada e revelada a nós, é o nosso único manual de regra, fé e prática. Então, se o cristão não saber refutar essa ideologia, esse pensamento filosófico, ele pode fazer coisas, ele pode cair em práticas seculares, ele pode praticar coisas seculares, ou até mesmo praticar pecado, fazer pecar. Ou seja, se nós não tivermos embasado as nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas condutas na palavra de Deus, nós vamos cair e também podemos pecar. Então, que possamos saber refutar esse relativismo, que muitas pessoas talvez não sabem que é relativo, mas dizem porque é um jargão que outras pessoas dizem. E se nós não sabermos excluir, se nós não sabemos refutar esse jargão, como posso dizer, combater essa ideologia filosófica, nós vamos cair, nós vamos fazer práticas seculares, nós vamos cair em pecado, fazer praticar coisas deste mundo, e vamos esquecer que nós, cristãos, somos pecadores, nós cometemos pecados, mas nós estamos aqui para fazer a diferença, para sermos a diferença. Então, eu vos despeço de vocês com essa palavra. Refute essa ideologia. O certo é certo e o errado é errado, segundo o que nos diz a palavra de Deus. E não há filosofia, e não há ciência, e não há outros pensamentos que vão mudar isso, porque o cristão tem que ter ênfase na palavra. O cristão tem que ser dominado pela palavra de Deus, seu pensamento tem que estar na palavra de Deus e não em correntes filosóficas, porque tem algumas filosofias que não são, depende, se for ver o seu contexto, a sua origem, talvez não tenha um princípio antibíblico, mas uma grande parte de pensamentos filosóficos tem princípios antibíblicos que vão contra a palavra de Deus. E se é princípios antibíblicos, nós devemos combater, nós devemos ficar com o que a palavra diz, com o que a Bíblia Sagrada diz. Então eu me despeço de vocês com essa palavra nesta noite. Estarei publicando esse vídeo no canal também, no Facebook, na página Missionários da Última Hora.
Então, nesse momento eu vou encerrar esse vídeo e num outro momento eu vou dar continuidade a outros assuntos. Mas fique aqui essa reflexão a você. O que a palavra nos diz que é certo, o que é correto, e o que não é certo. Porque a Bíblia é o nosso único manual de regra, fé e conduta. Então, se os nossos pensamentos não estão na palavra de Deus, onde vão estar? Se nós não saber refutar essas ideologias, esses pensamentos relativistas, o que iremos fazer? Qual que será a nossa conduta? Lembrando, os nossos pensamentos têm que estar na palavra de Deus. O que é certo e o que é errado. E o relativismo não está correto. Fiquem na paz e tenham uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém.